Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Winkley, professor de Física, e vamos dar início às nossas aulas do segundo ano do ensino médio, onde iremos, na aula de hoje, fazer uma introdução ao conceito de termologia. Iremos ver como a termologia é conceituada, vamos ver a sua relação com a temperatura e calor, onde nós iremos enunciar o que é calor e o que é temperatura. E também vamos analisar a diferença entre esses dois, tá certo? Onde nós vamos estar fazendo essa análise inicial sobre temperatura e calor. Então, pessoal, primeiramente vamos enunciar o que seria a termologia. A termologia, basicamente, é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento, como também ao resfriamento, ou aqueles aspectos relacionados à mudança de estado físico de um corpo, onde o mesmo recebe ou cede energia. Então, esse é o conceito de termologia. Como também, se a gente for analisar ao pé da tradução do termo termologia, podemos analisar que termo está relacionado à temperatura. Então, a gente pode inferir que a temperatura, como também o calor, estão inseridos neste contexto. Bom, como a gente já fez a nossa introdução sobre o conceito de termologia, agora vamos ver os conceitos de temperatura, como também de calor. Então, pessoal, nada mais o conceito de temperatura é o grau de agitação das partículas. Mas como assim, professor? Temperatura é o grau de agitação das partículas? Quando um certo corpo está aquecido, sendo aquecido, o seu grau de agitação das suas moléculas, das suas partículas, começam a se movimentar, ser mais intenso. E neste caso, não sei se vocês lembram do primeiro ano, aí vocês estudaram o conceito de energia. Então, ali as partículas elas trocam energias entre si, fazendo com que o movimento seja maior. E nessa troca de energia, quando o movimento das partículas se intensifica, há o aumento da temperatura. Do mesmo modo, se o movimento das partículas for menor, consequentemente a temperatura naquela ocasião será menor. Vou demonstrar aqui uma animação para vocês ficarem, para ficar mais compreendido o conceito de temperatura. Então, pessoal, aqui nós temos um sistema isolado, tá certo? Aqui a gente tem a nossa análise de pressão, que a gente não vai utilizar agora. Eu trouxe basicamente só para evidenciar para vocês como essas partículas, como elas se movimentam, como elas se comportam ao ser aquecidas ou resfriadas, tá certo? Então aqui vou fazer a introdução de algumas partículas, tá? Algumas partículas no nosso sistema, e a gente vai aquecê-las aqui para analisar. Vocês percebem que quando eu aqueço, as partículas elas começam a se movimentar mais ainda, e se a gente olhar aqui para o nosso termômetro, a temperatura está aumentando. Vocês podem ver, já está 118, 130, 150, 160. E se a gente resfriar o nosso sistema, o que vai acontecer? Nossa temperatura está diminuindo, as partículas estão começando a diminuir a sua movimentação, ou seja, começando a diminuir ali o seu princípio da energia cinética, diminuir sua movimentação. Isso faz com que a temperatura comece a diminuir. Vocês podem ver que as partículas já estão começando a ficar mais comportadas e agrupadas, fazendo com que a temperatura comece a diminuir. A gente já está aqui analisando já a temperatura a menos 250 graus Celsius. Então esse era o exemplo que eu queria demonstrar para vocês de como é esse conceito de temperatura. Qual é a relação do conceito de temperatura com o grau de agitação das moléculas. Então, pessoal, visto isso, vamos agora analisar o conceito de calor. O que é calor?
Vocês podem se perguntar, professor, é o que eu estou sentindo agora. Aqui na minha casa está muito quente e eu estou com calor. No entanto, quando a gente fala que está com calor, não é um conceito muito adequado a se falar, porque esse conceito não está totalmente certo. Porque o calor, ele ocorre entre dois corpos, quando há troca de energia entre pares, ou seja, quando há troca de energia entre corpos, essa energia sendo em trânsito. Dessa forma, o conceito de calor é energia em trânsito. Mas aí fica a pergunta, né? Vocês podem se perguntar. Mas professor, então o que eu sinto quando eu estou, entre aspas, com calor? Na verdade, o que a gente sente nesse momento é a sensação térmica. É o nosso sistema do nosso corpo sentindo as sensações do ambiente. Ou seja, quando o ambiente está quente, a gente tem a sensação térmica que a temperatura está mais elevada. A gente vai ver nas próximas aulas o conceito de calor mais detalhadamente, como ele se propaga, como são os conceitos, como o calor flui de um corpo para outro, tá certo? Mas inicialmente eu quero trazer essa abordagem inicial para vocês, para que já fique conceituado essa análise do que é calor. Exemplos que a gente pode citar de energia, né, em trânsito de um corpo para outro é quando, por exemplo, a gente coloca lá de manhã, a gente vai tomar nosso café da manhã, a gente tem a nossa xícara de café, né, ela está ali na temperatura ambiente e a gente insere nela o nosso café ali morno, vamos dizer com a temperatura de, por exemplo, 40 graus Celsius. Quando você já vai tomar o café, você percebe que a xícara está um pouco quente, né? Está um pouco quente. Isso acontece por quê? Porque o café ele vai trocar energia térmica com a xícara. Isso mostra o princípio que a gente acabou de conceituar, que é o que? A energia, o calor, ela vai ocorrer quando tiver uma troca entre os dois corpos, uma troca de energia térmica. Ou seja, o calor do café, né, a temperatura mais elevada do café, vai ser trocada com a xícara, chegando ao ponto que os dois fiquem com a mesma temperatura. Quando os dois atingirem a mesma temperatura, tanto o café como a xícara, a gente denomina isso na física de equilíbrio térmico. A gente também vai dar uma analisada mais detalhadamente quando for enunciar os conceitos de calor. Mas esse equilíbrio térmico é quando dois corpos que trocaram energia atingem a mesma temperatura. A gente hoje falou bastante de temperatura, de calor, mas pode surgir a pergunta, mas professor, como a gente mede a temperatura? Como a gente pode estar analisando a temperatura de um objeto, de um corpo? A gente pode utilizar o nosso exemplo do nosso corpo humano. Quando a gente está com a temperatura elevada, a gente faz o quê? A gente coloca um termômetro para saber se a gente está com febre ou não. Aquele termômetro, ele vai ser aquecido, e lá dentro ele tem depende muito do termômetro também, mas geralmente o termômetro que a gente tem em casa, dentro dele tem o mercúrio, que quando ele é aquecido, ele vai demonstrar ali a temperatura que o corpo está mais ou menos. Mas também existem outros tipos de termômetros, aqueles termômetros que estão sendo bastante utilizados agora na pandemia, que são aqueles que infravermelho, que a gente só aproxima aqui, eles já sabem qual é a nossa temperatura, que ele mede a temperatura ali por meio da radiação que o nosso corpo está emitindo. Geralmente aquele que tem no shopping, no supermercado, quando a gente vai, ali o segurança passa ali no nosso braço para saber nossa temperatura. Mas a gente também tem o nosso mecanismo de analisar a temperatura. Quem nunca colocou a mão na cabeça de seu irmão ou da sua mãe ou de um parente
para ver se ele estava com febre ou não, né? Para dizer se ele estava com febre ou não. Esse é a sensação que a gente tem, a sensação térmica que o ser humano tem de analisar. No entanto, a gente vai ver agora se a gente pode realmente ter uma noção se é confiável essa nossa análise de temperatura. Então eu vou trazer um exemplo para a gente ver como a sensação térmica do ser humano pode ser ter resultados diferentes, a depender do meio que analisamos, tá certo? Então, pessoal, eu trouxe um pequeno exemplo, aqui uma ilustração, de como a gente pode analisar o conceito de sensação térmica e ver se o ser humano realmente consegue ali identificar a temperatura de um corpo. Vamos lá. A primeira situação que temos aqui é dessa garotinha colocando seu dedo em uma água, né, um líquido aqui, por exemplo, água fria. Nesse momento, a gente concorda, né, concordamos aqui, que ela vai sentir que a água realmente está fria. Tudo bem. Vamos fazer o caso. Ela tira a mão dela aqui, que está na recipiente frio, e coloca no morno, no recipiente morno. Aqui ela vai concluir o quê? Que esse recipiente realmente está morno, porque ela tirou a mão dela do frio e foi para o morno. Até aí tudo bem, nessa análise a gente conseguiu entender. Beleza. Agora a segunda situação. Na segunda situação aqui, temos que ela colocou a sua mão em um recipiente quente. Claro que não queimasse a mão dela. Aqui a mão dela está no recipiente quente. Nesse momento, ela vai tirar a sua mão do recipiente quente e colocar no morno. O que é que ela vai concluir? Ela vai concluir que esse recipiente morno está frio. Por quê? Porque ela tirou a sua mão do quente e colocou em um ambiente que estava com temperatura menor. Então ela vai concluir que o morno está frio. Então a gente pode analisar o quê? Que a nossa sensação térmica ela é muito influenciável pelo meio onde estamos adaptando. Por exemplo, do quente, ela tinha que dizer que era morno, mas ela não conseguiu, porque ela pensou que era frio, pela essa mudança de temperatura. Então vemos que o ser humano não tem uma capacidade assim tão específica e correta para analisar a temperatura de um corpo. Por isso existem os outros mecanismos de análise de temperatura. Então, galera, vamos aqui para um exemplo de fixação de conteúdo. Então, pessoal, nosso exemplo aqui está relacionado com o conceito de calor que a gente viu hoje. Então, a questão nos diz que numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo a TV. Após um tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas. Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas, e só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Isto ocorre porque, letra A, o cobertor e o edredom impedem a entrada do frio que se encontra no meio externo. A gente viu isso, que o calor ele se propaga dessa maneira? Não, né, gente? Ele não impede o ar frio de entrar. Nesse caso, a gente vai ver aqui a alternativa correta. Então, a primeira é falsa. B. O cobertor e o edredom possuem alta condutividade térmica. Não, neste caso não, é falso. Ele é um isolante térmico. O cobertor e o edredom possuem calor entre suas fibras. Não, né, gente? A gente viu o quê? Que o conceito de calor é quando há troca de energia térmica ali, energia térmica em trânsito, entre dois corpos, e não o calor não está inserido em um corpo em si. Então a letra C é falsa. D. O cobertor e o edredom não são aquecedores. São isolantes térmicos que não deixam o calor liberado por seu corpo sair para o meio externo. Essa é a resposta correta, gente. Por quê? Porque a gente imagina o seguinte, que nessa situação, o calor, nosso corpo humano, naturalmente, ele emite calor. Então, nosso calor que está sendo liberado, está sendo mantido aqui debaixo da coberta pelo fato
do edredom aqui do lençol ser um isolante térmico. O ser isolante térmico é o que? Ele não liberar facilmente o calor que está sendo contido aqui dentro, tá certo? Nessa situação, o edredom ele funciona como isolante, fazendo com que o calor que a gente libere faça com que a gente continue aquecido. Então esse é o fator. Não, você até poderia pensar, professor, mas o lençol edredom ele evita que o frio chegue a gente. Não, é pelo contrário. Ele faz com que a nossa temperatura, o nosso calor transferido entre o lençol, fique ali armazenado, fique ali contido, não saia para o meio. Então essa é a resposta certa. Vamos à alternativa E. A E diz que, sendo o corpo humano um bom absorvedor de frio, após algum tempo não há mais frio debaixo das cobertas. Não, né? Então a gente vê que essa alternativa é falsa. Então, pelo fato da gente ter discutido, o conceito de calor, de temperatura, podemos averiguar essa situação do nosso dia a dia. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido um pouco o conceito de calor, o conceito de temperatura, e também ter conseguido analisar, compreender o que a termologia estuda, tá certo? Ver a diferença, entre calor, que realmente a gente sente calor, como é que é isso, ver as nossas aplicações no nosso dia a dia, ver a relação disso tudo com o nosso cotidiano. Então essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Valeu, pessoal!